E aí, rapaziada, tudo beleza? Vamos lá resolver a prova 2008 da SpaceX. Questões de química, começa na número 13. O luminol é um reagente de quimiluminescência utilizado pela polícia para detectar vestígios de sangue. Em relação aos elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que compõem o luminol, pode-se afirmar que... Bom, aí ele dá os dados aí, né, uma tabelinha falando o número atômico desses elementos. Alternativa A. O ânion trivalente de nitrogênio N3-, que se origina do átomo de nitrogênio, possui 16 elétrons. Bom, está falando que o ânion N3-, né, se origina do átomo de nitrogênio. O átomo de nitrogênio possui 7 prótons, então ele possui 7 elétrons também. Se o ânion 3- recebe 3 cargas a mais, 3 elétrons, então quer dizer que esse ânion deveria ficar com 10 elétrons, não 16, como está falando aqui na alternativa. Letra B. O átomo de nitrogênio é isoeletrônico. Isoeletrônico são duas espécies que possuem o mesmo número de elétrons. Em relação a um cátion bivalente que se origina de um átomo de número atômico igual a 12. Bom, aqui está falando, né, que o nitrogênio, que possui 7 elétrons, é isoeletrônico, tem que conter o mesmo número de elétrons, em relação a um cátion bivalente. Se é um cátion, possui carga positiva. Se é bivalente, possui carga 2. Então, não falo cátion, mas vou colocar aqui cátion X, carga 2+, que se origina de um átomo de número de atômico igual a 12. Se esse cátion se origina de um número atômico igual a 12, então o átomo que se origina tinha 12 elétrons. Se ele perdeu 2, ele ficaria com 10 elétrons, que é o cátion. Está falando que ele é isoeletrônico, então ele teria que ter o mesmo número de elétrons. E não é o que acontece aqui. Aqui a gente tem uma diferença de 3 elétrons. Então letra B está errada também. C. O átomo de carbono tem 12 prótons. Bom, 12 é a massa atômica do carbono. O carbono possui 6 prótons e 6 nêutrons. Está errado também. Letra D. O átomo de oxigênio tem configuração eletrônica, segundo o diagrama de Linus-Pauling, 2s2, 2p4 na camada de valência. Bom, o número atômico do oxigênio, 8. Vou fazer a distribuição no diagrama de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, 2p4. Camada de valência, camada 2. Termina em 2s2, 2p4. Resposta correta, letra D. Nem vou ler aí, tá? Para o vídeo ficar mais curto, não ficar com enrolação. 14. Os elementos químicos berílio, magnésio e estrôncio, de números atômicos 4, 12 e 38, respectivamente, situam-se no grupo 2 da tabela periódica dos elementos químicos, supondo-se as seguintes transformações. Aí está dando 3 reações, né? O berílio, magnésio e estrôncio recebendo energia, e quando eles recebem essa energia, eles perdem um elétron, eles viram um cátion. Sabemos que E1 representa a primeira energia de ionização do berílio, E2 do magnésio e E3 do estrôncio. Pode-se afirmar que, ocorridas as transformações, a relação entre os valores E1, E2 e E3 será... Bom, aqui está falando, está comparando os valores da energia, né? Então, a gente tem berílio, magnésio e estrôncio. A gente sabe na tabela periódica que o raio ele aumenta nesse sentido em relação aos períodos para baixo, mais raio, e também no sentido da esquerda, certo? Então a gente pode fazer a seguinte comparação. No átomo de berílio, berílio está no segundo período, o magnésio no terceiro, e o estrôncio no quinto período. A gente sabe que se o átomo está no segundo período, então ele tem 2 camadas eletrônicas, 2 níveis eletrônicos. O magnésio vai ter 3, aqui é o núcleo, tá? 2, 3, e do estrôncio
5. 1, 2, 3, 4, 5. Se eles pertencem ao primeiro grupo da tabela periódica, ao segundo grupo da tabela periódica, eles possuem 2 elétrons de valência. Se eles possuem dois elétrons de valência e aí nas reações a gente está removendo um para ficar com um cátion mais, o que vai acontecer? No caso do estrôncio, a gente sabe que o núcleo é formado por prótons e nêutrons, né? As duas partículas elementares, e que o próton tem carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Então, ocorre uma atração aqui entre próton e elétron. Aqui, a gente pode fazer uma comparação pelo raio. Se o elétron que tem carga negativa está mais afastado do próton, quer dizer que ele recebe pouca atração do núcleo. Se ele está mais próximo, como no caso do magnésio e do berílio, ele recebe bastante atração do núcleo. O que isso quer dizer? Aqui, uma energia mais baixa seria suficiente em relação a esses dois para poder remover um elétron, porque ele está sofrendo pouca atração do núcleo. Então, consequentemente, aqui o que tem menor raio necessariamente precisaria de uma energia mais alta para remover um único elétron. Então, como que fica aqui? Fica com a energia do 1, tem que ser maior que a energia do 2, né, que possui 3 camadas, que por último tem que ser maior que a energia do 3, que possui a menor energia para remover o elétron, certo? Então, letra A aí é a resposta já. Questão 15. O quadro abaixo apresenta a fila de reatividade dos ametais em ordem decrescente de reatividade. Ele dá o quadro aí, né, flúor em ordem decrescente. Flúor, cloro, bromo, iodo e enxofre. Analisando a fila de reatividade acima, a equação que representa a reação química que ocorre espontaneamente é... Bom, aqui está falando que o flúor ele é o mais eletronegativo. De acordo com essas reações aqui, se ele é o mais eletronegativo, ele tem mais tendência de... Eletronegativo, não, desculpa. Também, mas ele está falando que ele é mais reativo que esses elementos aqui. Se ele é mais reativo, quer dizer que ele reage mais fácil. Tanto que ele pode chegar a energia até espontaneamente, sem necessidade de haver energia para reagir alguma. E alguma reação que ocorre, que contenha flúor aqui, é apenas uma, é a letra C. Então essa aqui, se o flúor já é mais reativo, a que provavelmente vai ocorrer mais espontaneamente é a do flúor, é do próprio flúor aí. Então, de cara aí já é a letra C. É a única que contém flúor nas reações. 16. A soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros que balanceiam a equação iônica da reação óxido-redução, representada no quadro abaixo, está falando para a gente balancear a equação, né? E pede a soma dos coeficientes. Então vamos lá. Cl2 mais OH menos Cl menos mais ClO3 menos mais H2O. Bom, se é uma reação de oxidação, alguém tem que reduzir, alguém tem que oxidar. Aqui eu já vejo o cloro, estado padrão ele tem NOx 0, e aqui ele está com o cloreto, Cl-. Então, eu já posso deduzir aqui que alguma coisa aconteceu com ele. Tem que ver agora se é oxidação ou redução. Bom, ele estava com carga 0. Ganhou uma, redução. Quem reduz, ganha elétron. A variação que ele reduziu foi de 0 para -1, então é 1. Só que foram 2 cloros que fizeram isso, então a taxa de variação é 2. E o cloro aqui também, eu acho que ele também oxidou. Se esse átomo tem carga negativa, o oxigênio tem -2, -2 vezes 3 menos 6, para ficar com uma carga negativa, o cloro só pode ter carga mais 5. Então nessa reação o cloro reduz e também oxida
ao mesmo tempo. A variação de 0 para 5 é 5 vezes o número de cloro que fez isso. 5 vezes 2, 10. Bom, aqui a gente tem que fazer que aconteça ou inverter, como vocês preferirem. Eu, particularmente, prefiro fazer igualar as cargas aqui, né, de redução e de oxidação. E quando eu igualo, esses coeficientes que eu multipliquei para poder igualar, eles serão os coeficientes que eu vou utilizar como coeficientes que a gente não mexe na reação. Então vamos lá, para igualar 2 até 10, eu posso multiplicar isso aqui por 5. Minhas cargas estão igualadas. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 1, vai continuar sendo 10. Então o meu coeficiente que eu vou utilizar para balancear vai ser 5 e 1, certo? Como aqui um único elemento, um único composto, oxida e reduz ao mesmo tempo, eu tenho que colocar os coeficientes no lado dos produtos, certo? Então o cloro, eu vou colocar ele aqui, porque foi o cloro que reduziu, e esse 1, que foi o coeficiente que eu achei, não oxidou, eu vou colocar aqui nesse cloro. Então vamos lá. Agora eu tenho 5 cloros desse lado, balancear os compostos, e 1 cloro desse lado. Aqui não pode esquecer que é Cl-, né? E, então eu tenho um total no lado dos produtos de 6 cloros. E aqui eu tenho 2 já, eu vim aqui e multiplico isso por 3. 3 vezes 2, 6, cloro está balanceado. Agora eu posso balancear as cargas. Aqui nesse lado eu tenho uma carga negativa e no lado dos produtos eu tenho 5 e 6 cargas negativas. Então eu tenho que igualar as cargas aqui. Posso vir aqui e multiplicar esse H- por 6. As cargas estão balanceadas. Balanceamento de oxigênio agora. Tem 6 oxigênios, 3. Nesse lado dos produtos eu tenho 3, 4. Vou multiplicar essa água aqui por 2. 3, eu tenho 6, 3 mais 3, 6 oxigênios. Hidrogênio 6, 3 vezes 2, 6, está balanceado na minha equação. Só fazer a soma dos coeficientes agora. 3, mais 6, mais 5, mais 1, mais 3. Isso aqui é igual a 3, 6, 11, 14, 17, 18. Resposta letra C. Questão 17. Uma garrafa de água mineral tem no seu rótulo a seguinte composição em miligrama por litro. Aí ele dá na tabelinha, né? Sabe-se que a massa molar do íon sulfato é de 96 gramas. A quantidade de mols de íon sulfato contidos em 16 litros dessa água é... Bom, então a gente tem aqui, né, o íon sulfato, SO4 2-, e sua massa molar é igual a 96 gramas. A 96 gramas. Você está falando de massa molar, não precisa por mol. A quantidade de mols de íon sulfato em 16 litros dessa água é... Bom, se em 1 litro de água, aqui como está falando na tabela, miligramas por litro, se em 1 litro de água eu tenho 6 miligramas de sulfato, em 1 litro eu tenho 6 miligramas de sulfato. Certo. Se em 6 miligramas eu tenho 6 sulfato, que é a mesma coisa que dizer que eu tenho 1 litro, eu tenho 6 desses 6 vezes 10 a menos 3 gramas de sulfato. Se em 1 litro eu tenho isso, em 16 litros eu tenho, certo? Em 16 litros, regrinha de 3 aqui, x gramas. X é igual a 6 vezes 16, 16 vezes 6, 6, 36, vai 3, 6 vezes 1, 6, 9. 96 vezes 10 a menos 3 gramas. Isso em 16 litros. Certo, ele quer saber a quantidade em mols. Eu sei que 1 mol tem 96 gramas.
está para 96 gramas. W mol, eu tenho em 96 vezes 10 a menos 3. Gramas, W é igual a 96 vezes 10 a menos 3, dividido por 96. Corta, corta, 10, resposta, 10 a menos 3 mols. Resposta letra C. A maioria dos problemas de química a gente consegue resolver por regra de 3, né? Isso é muito bacana. Questão 18. Os tipos de ligações químicas existentes nas substâncias cloreto de sódio, gás cloro e água são, respectivamente... Bom, tipo de ligação química a gente conhece aí como ligação iônica, covalente e ligação metálica. Ligação química do NaCl, formado por dois íons, né? A gente sabe que Na+, Cl-, se é formado por dois íons, ligação iônica. Gás cloro, Cl2. Carga zero. Uma ligação covalente, lembre-se que ela é sempre formada por dois ametais. E aqui a gente tem dois ametais, então é uma ligação covalente. Só que, quando se fala em ligação covalente, a gente tem que falar também de ligações covalentes polares e apolares. É uma ligação polar, né, só para uma base bem rapidinho aqui, é aquela que não apresenta... A ligação polar é aquela que apresenta polo, ou seja, tem determinada parte da molécula pode conter polos positivos e polos negativos. Uma molécula polar é aquela que não possui polo algum, certo? A molécula Cl2, ela é polar ou apolar? Bom, Cl2, né? Duas ligações, uma ligação simples aqui, geometria linear, a gente pode considerar aqui já, né? Até mais pelo sistema de vetores aqui. Esses dois vetores se anulam, então quer dizer que o momento de dipolo disso aqui é igual a zero. É uma molécula apolar. E H2O. Essa aqui é clássica, todo mundo já até decorou. A ligação contida aqui é formada também por ligações por elementos ametais, né? Então também é uma ligação covalente. E a geometria da água pode ser também por sistema de vetores. A gente sabe que isso aqui não se anulam, ou seja, aqui a gente tem um ângulo de 180 graus. A gente não consegue ter uma anulação dos vetores aqui na molécula, então a gente sabe que é uma molécula polar. Ela tem polo. E ficamos com iônica, covalente apolar e covalente polar. Resposta letra A. 19. Em duas provetas contendo água isenta de íons, que não contém íon algum, somente água, são dissolvidas quantidades suficientes de óxido de cálcio na proveta 1 e de dióxido de carbono na proveta 2. Para mudar o caráter ácido-base da água. Após a dissolução, as soluções contidas nas provetas 1 e 2 apresentam, respectivamente... Bom, então ele dá duas provetas aqui, né? Proveta 1, e as duas continham água, somente. E a de caráter... Uma está falando que tem óxido de cálcio, e outra está falando que tem CO2. Vamos lembrar aqui os conceitos rapidinhos de óxidos. A gente sabe que um óxido, o oxigênio mais um metal, isso aqui forma uma base. E forma um óxido básico. Oxigênio mais um ametal forma um óxido ácido. Certo? E também lembrando o que quando você tem uma coisa que tem caráter ácido ou caráter básico e também reage com água, ela acaba alterando e formando
se for uma base ou um óxido básico, acaba formando uma base. Então vamos lá, se aqui a gente tem um metal formado por oxigênio, a gente tem um óxido básico. Se a gente tem um óxido básico mais água, a gente vai ter a formação de uma base. Se a gente tem um óxido ácido mais H2O, a gente vai ter uma formação de um ácido. Então a gente fica como o caráter das probetas 1 e 2, proveta 1 como base e proveta 2 como ácido. Resposta letra A, caráter básico e ácido. Aqui antes de finalizar, aqui formaria esse óxido básico, CaO mais água, que formaria hidróxido de cálcio, CaOH2, e aqui formaria H2CO3. Certo? Questão 20. Em condições adequadas, a água vaporiza passando do estado líquido para o vapor. Considerando o processo de vaporização da água nas condições fornecidas, ele dá a reaçãozinha aí, né? H2O, líquido, passando para H2O no estado gasoso, e essa reação tem um ΔH de 44 kJ por mol. A quantidade de calor necessária para provocar a vaporização de 900 ml de água líquida nesse processo então ele quer passar 900 ml de água líquida para o vapor e quer saber o ΔH, a energia que vai ser utilizada nesse processo. Bom, aqui ele deu dados: densidade da água 1 grama por ml e a massa atômica. Bom, se ele deu densidade e a densidade da água é 1 grama por ml, grama ou miligrama? Grama por ml. Então a gente pode converter direto 900 ml para gramas ou gramas para ml, que não vai fazer alteração nenhuma. Afinal, 1 grama é igual a 1 ml quando você está lidando aqui com a água. A massa molar da água, oxigênio, é 16 e o hidrogênio é 1. Então a massa molar da água é igual a 18 gramas. Se 18 gramas está utilizando 44 kJ por mol, então a gente já pode converter isso aqui direto por causa da densidade. Então a gente tem 18 ml está para 44 kJ. 900 ml está para X kJ. X é igual a 900 vezes 44 dividido por 18. Isso aqui é igual a resposta letra C, 2.200 kJ. Questão 21. A tabela abaixo indica valores das velocidades das reações em 3 experimentos e as correspondentes concentrações em mol por litro dos reagentes X e Y, em idênticas condições. Ele dá os 3 experimentos aí, né, concentração e velocidade. O processo químico é representado pela equação abaixo, na qual A, B, C representam seus coeficientes, certo? Então a gente tem os coeficientes A mais coeficiente B do Y, coeficiente C do Z, que é o produto formado. A equação da velocidade nesse processo bom, a gente sabe que a característica de velocidade da equação da velocidade na química tem constante cinética vezes a concentração dos reagentes. Aqui no caso seria X elevado a A vezes Y elevado a B.
Resta para a gente descobrir esses coeficientes A e B agora para finalizar essa equação aqui. Bom, tem dois jeitos de fazer isso. Tem um jeito que eles são bem parecidos e tem como se fosse um macetinho para fazer isso. A gente pode, o primeiro jeito, que é mais comum, a gente pode fazer equações e no final a gente vai substituindo até chegar no valor disponível do A. Como que seria isso? Por exemplo, a gente faria para o x e sua velocidade. Esse método que eu vou utilizar ele é mais rápido e também não é tão complicado, porque depois você teria que achar as reações, você colocaria aqui as concentrações, né? A concentração do 1, a concentração do x, fazia duas equaçõezinhas e no final se substituía. Esse jeito aqui você tem que analisar o seguinte. Por exemplo, no experimento 1, você percebe que a concentração do x e do y são iguais. No experimento 2, a equação do x, a concentração do x, ela duplica, vai de 0,1 para 0,2, e a concentração do y vai de 0,1 e para 0,1, ela se mantém constante. Então a gente tem que escolher um experimento onde a gente quer descobrir o coeficiente do x, que no caso é o A, a gente tem que considerar um experimento que ele mude essa concentração, e o do y, seu outro reagente, ele mantenha-se constante. Então, eu estou vendo aqui já que é o experimento 1 e 2. Então, no experimento 1 e 2, a concentração do x, ela dobra. Se ela dobra, é como se fosse um 2. Se ela triplicava ou quadruplicava, você poderia colocar 3 ou 4, certo? Sempre vai ser esses valores mais baixos. Se ele duplica a sua concentração e a sua velocidade vai de 0,3 para 0,6, ela também duplica, certo? Então 2 elevado a seu coeficiente, que vai ser igual a 2. Só pode ser 1, né? Então o A aqui pra gente é igual a 1. Para descobrir o coeficiente do y, mesma coisa. Y e sua velocidade. Considere um experimento agora onde a concentração do y altere e a concentração do x não se altera. No caso, experimento 2 e 3. Concentração do y, mesma coisa, ele duplica, 0,1 para 0,2, e sua velocidade de 0,6 para 2,4. Então quer dizer que quadruplicou a velocidade, certo? Então 2 elevado ao seu coeficiente b, que é igual a 4, só pode ser 2. 2 ao quadrado é igual a 4. Final, a gente fica com k que multiplica x elevado a quanto que vale o A? 1 vezes concentração do y elevado ao b. Quanto que vale b? 2. Equação cinética, pronta. Resposta letra D. Questão 22. O carbonato de sódio Na2CO3 empregado na fabricação de vidro é preparado a partir do carbonato de cálcio e cloreto de sódio, segundo a equação balanceada. Certo, vamos anotar só a equação aqui. CaCO3 mais 2NaCl Na2CO3 mais CaCl2. Partindo-se de 1.250 gramas de carbonato de cálcio com grau de pureza de 80% e 650 gramas de cloreto de sódio, grau de pureza 90%, a massa de carbonato de sódio produzida, obtida dessa reação, admitindo-se um rendimento da reação de 80%, será de... Ele quer saber a massa. Admitindo um rendimento de 80%. Bom, ele dá os dados, né? A massa atômica. Bom, a gente pode escolher. Eu vou fazer por cloreto de sódio ou vou fazer por carbonato de cálcio. Eu vou fazer por cloreto de cálcio, que está um valor menor aqui, né? Eu acho que
talvez seja mais rápido para fazer os cálculos. Isso aqui só vai usar a regra de 3 também. Na equação padrão, balanceada aqui já, a gente sabe que o cloro tem 35,5 massa molecular e o sódio tem 23. Então, a massa molar aqui desse composto é 23 mais 35,5, 58,5. Só que a gente tem 2 mols de NaCl, então 58,5 vezes 2. 5 vezes 2, 10, vai 1, 8 vezes 2, 16, 17, 5 vezes 2, 10 com 1, 117,0, certo? Então a gente tem 117. Oxigênio 16, carbono 12, sódio 23. Bom, a gente tem 3, 16 vezes 3, 6 vezes 3, 18, vai 1, 3 vezes 1, 3, 48, mais 12, mais 46, porque são 2 sólidos. 46 mais 12 é igual a 58, mais 48, 58 mais 48, 8, 8, 16, vai 1, 5, 4, 9, 10, 106. Massa molecular desse, 106 gramas. Bom, então aqui a gente sabe que 117 gramas nos dá 106 gramas. 117 gramas está para 106. Só que a gente está a partir de 650 gramas com grau de pureza de 90%. Se ele está falando isso, quer dizer que a gente tem que descobrir 90% de 650. Que esses outros 10% não são cloreto de sódio. Então vamos lá. 650 está para 100%. X está para 90%. X é igual a 650 vezes 90 dividido por 100. Vou fazer uma colinha aqui, porque senão mais rápido. $585. Certo, então 585 está para W gramas. W é igual a 530 gramas. Só que ele quer 80%, né? Então 530 está para 100%. Z gramas está para 80%. Resposta Z, 424 gramas. Resposta letra C. Questão 23. Dado o quadro abaixo, ele dá a substância, momento de dipolo e ângulo da ligação. A alternativa que relaciona corretamente a molécula da substância, a polaridade dessa molécula, a forma geométrica dessa molécula e o tipo de força intermolecular dessa substância nessa ordem é certo. Então vamos lá. Está falando aqui, letra A, CO2. Está falando que ela é apolar, CO2. CO2 é C, molécula linear, né? Se está falando que ela é apolar, certo, tem uma anulação de vetores aqui, então é uma molécula apolar, não tem como. Esses dois vetores aqui eles se anulam. Está falando que ela é linear, certo? Está falando que a interação dela é dipolo permanente, dipolo permanente. Não, não é essa interação não. Porque dipolo-dipolo, que seria dipolo permanente, só se aplica a moléculas que possuem polos, que são polares. Não é o caso desse aqui que é apolar.
E dipolo induzido só também se aplica a moléculas que são apolares, que no caso é essa aqui. Então seria dipolo induzido. A letra A está errada. H2O. Está falando que é polar, certo? Polar, linear, não. De cara que a gente já sabe que H2O é uma geometria angular. Está errado por causa da geometria. NH3. Falando que é uma molécula polar, né? N. Três hidrogênios. E a gente sabe que na camada de valência do nitrogênio possui 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Que ele está na camada no grupo 15. Então, está falando aqui que ela é polar, tá certo? Não tem anulação de vetores. Pessoal, uma dica aí rapidinho, só de ter elétrons aqui em cima, sobrando na molécula, no átomo central, a gente já sabe que, no átomo central, já sabe que é uma molécula polar, certo? Sua geometria piramidal, sim, aqui forma uma pirâmide, não sei se vocês conseguem visualizar aí. Aqui mais ou menos. Isso, forma uma pirâmide. E está falando que foram formadas por ligações de hidrogênio. Sim, tá certo. A ligação de hidrogênio é uma ligação que ela é como se fosse, por exemplo, uma característica parecida e peculiar da dipolo-dipolo. Ou seja, a dipolo-dipolo ela é formada por ligações covalentes e polares. E essa ligação de hidrogênio é um caso especial, porque percebe que são moléculas ligação covalente e também uma molécula polar. Então, logo de cara você diria dipolo. Porém, a gente tem que sempre lembrar que quando o hidrogênio está se ligando aos átomos, aos elementos mais eletronegativos da tabela, a ligação ela passa de dipolo para ligação de hidrogênio. Somente ocorre isso quando o hidrogênio está ligado ao flúor, oxigênio e hidrogênio, que é o caso desse aqui. Lembre-se aí do HFON, que é o único caso onde pode ocorrer ligação de hidrogênio. Certo? Resposta letra C. Corretíssima. Questão 24. Analise as informações 1, 2, 3 referentes aos metais cujas posições na tabela periódica estão representadas no esquema abaixo. Bom, aqui ele dá o elemento TI. O TI ele está 1, 2, 3, quarto período. O W, que está um pouquinho abaixo, 5, sexto período. E o HG, que está mais ou menos aqui na tabela, também no sexto período. É frequentemente usado em lâmpadas. A formação incandescentes tem elevado ponto de fusão e número atômico igual a 74. Aí está pedindo para a gente descobrir quais são. Número atômico 74. Bom, isso aqui está no quarto período, está bem no começo da tabela, então eu acho que não vai ter número atômico 74, não vai estar mais próximo de 20, alguma coisa assim. Eu fico com esses dois aqui. Pode ser um desses dois, número atômico 74. Formação 2. É líquido nas condições ambientes. Pronto. Hg, mercúrio. Formação 2. É o único. Os dois únicos da tabela periódica que são líquidos é o bromo e o mercúrio. Formação 3. Possui número atômico 22 e está na família 4 da tabela periódica. Família não. Família é período. É esse aqui. Formação 3. E esse aqui nos resta a formação 1. Os metais descritos em grupo descritos em 1, 2 e 3 são respectivamente tungstênio, mercúrio e titânio. Bom, descritos nas formações 1, 2, 3. A formação 1, tungstênio. A formação 2, mercúrio. A formação 3, titânio. Resposta, letra A.